Voltamos com o Gente em Destaque, hoje entrevistando o economista Milton Kudamatsu. Ô Milton, você é formado em Economia pela Universidade de Mogi das Cruzes, na turma de 81, né? Por que o senhor escolheu fazer Economia? Porque numa época que a maioria dos estudantes escolhiam Engenharia, Medicina, o Direito principalmente, por que seu caminho foi pela Economia? Uma coisa interessante que aconteceu, eu na verdade não escolhi o curso de Economia no primeiro momento. Por orientação inicial, eu comecei a estudar um curso de administração e nesse curso de administração falava-se muito do milagre econômico que se apresentava naquele momento, pós-regime militar, né? Então, ou no momento do regime militar tal, e isso me fez inspirar um pouco mais sobre as questões econômicas do país e as funções que um economista poderia se desenvolver na sua carreira profissional. Então, naquela época se falava em crescimento de indústria, se desenvolver, trabalhar com finanças, trabalhar com dinheiro. Então, tudo isso fez com que eu, escolhesse esta área, porque a economia, na verdade, ela acaba por afetar por todos os tipos de empresas e também profissão. A economia, aqui no Brasil, é um curso especializado, mas em outros países do mundo, o engenheiro também não pode deixar de ter esta matéria de economia, né? Então, médicos, engenheiros, em outros países é a prática normal. Aqui no Brasil se especializou em ciências econômicas, então eu optei por esse curso. Inclusive, quando eu quis fazer um intercâmbio profissional, naquele país que eu queria, e eu falava assim, mas você é economista? Ah, mas aqui não tem curso de economia, tem de finanças, né? Tem, mas de economia não tem, mas aqui o curso de economia os engenheiros fazem como se fosse um curso complementar, né? E de uma certa forma, até quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei meio frustrado, né? Mas eu com isso aprendi a gostar de trabalhar com os números, e dinheiro é número, e aí o economista tem essa função de desenvolver uma empresa, crescer, fazer as aplicações no tempo certo, entender o mercado, muito mais o mercado, né? Ele tem que buscar o equilíbrio, ele precisa inclusive orientar, caso você seja funcionário de uma empresa, orientar o seu patrão, dizendo qual é o seu dinheiro, qual é o dinheiro da empresa, onde muitos empresários acabam, né, trocando os pés pelas mãos e acaba se enrolando todo no controle, né, no desenvolvimento da sua empresa. E o economista tem essa função, eu achei bastante interessante. Daí eu dediquei com afinco, né, e terminei então esse curso de economia no ano de 1981 na Universidade de Mogi das Cruzes. É engraçado que quando você entrou no curso de Economia, o Brasil vivia o milagre econômico, como você disse, né, crescendo assustadoramente. Isso. 7% ao ano, Isso. 8% ao ano. E quando você termina o curso em 81, o Brasil inicia a chamada década perdida, né, da economia, com o fim do governo Figueiredo e o governo Sarney, que aí entrou pro buraco a economia do Brasil. Como é que o senhor analisa essas duas décadas, a década de 70 com esse milagre econômico e a década de 80 que foi considerada a década perdida? Rodrigo, eu entendo que o papel do economista passou a ficar muito mais importante, porque é fácil um economista trabalhar em tempos de prosperidade. O trabalho principal de um economista é realmente desenvolver uma empresa, ou a economia, ou o país, numa situação crítica, né? Que muitas vezes acaba fugindo, sabe o quê? Do controle daquele profissional, porque um país ele recebe muita influência internacional com relação ao dólar, com relação à exportação, né? E de repente, se um país importante deixa de importar os nossos produtos, o país vai naturalmente entrar em crise. Se o Brasil não, os seus administradores, seus economistas, os políticos não conseguirem resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível,
os juros, né, vamos assim dizer, vai acabar por consumir toda a riqueza. Agora, não podemos esquecer, por exemplo, que nós também tivemos um momento onde o dinheiro importante, o bom dinheiro, foi sendo consumido pela crise do petróleo, que também aconteceu por um bom período, né? Então, o Brasil estava de uma forma estável, mas precisava importar esses produtos considerados muito caros no mercado internacional, que chegou a algo em torno de $80 o barril, e o Brasil, como não estava preparado, embora o Brasil tivesse tanta reserva de petróleo, nós fomos obrigados a importar então e pagar aquilo que o mercado internacional nos exigia, né? $80, não é fácil pagar $80. E são situações grandes de economia que mexem com o bolso da dona de casa que vai na feira. Com certeza. Essas coisas que mexem do Brasil com outros países afetam a dona de casa que vai na feira comprar limão ou laranja. Exato. E na década de 80, além da crise, né, a década perdida da economia, muitas trocas de moedas também. O Brasil toda hora indo pedir ajuda ao FMI para emprestar dinheiro. Foi uma bolha que só veio a murchar nos últimos anos, né? Então, é uma década que o país não, eu posso dizer que foi improdutivo. O Brasil não cresceu, não acrescentou em nada, né? Muito pelo contrário, houve muita evasão de divisas por conta dessa crise e ainda bem que nós conseguimos ultrapassar essa fase, né? E aí eu entendo que o papel do economista foi fundamental, né, nesse trabalho, nesse entendimento, inclusive essa decisão de tomar um empréstimo do FMI e mostrar, assim, fazendo uma projeção das vantagens, porque esse dinheiro era emprestado a juros administrados bem baixos, bastante interessantes, com pagamento de longo prazo. Isso não enforcava a economia brasileira, mas foi uma necessidade, né, o Brasil recorrer ao FMI. E essa prática, até hoje, tem críticas em cima disso daí, dizendo que o Brasil não precisava fazer nada disso, né? E que isto representou, então, uma grande parte da nossa dívida externa. Sempre se fala dessa forma, mas era a solução daquele momento. Então, o economista trabalha muito a momento, né? Então, quando se tem um problema, tem que dar resposta. E naquela oportunidade, era isso que nós tínhamos. E naquela década de 80 tem um fato mais curioso que o senhor se lembre? Por exemplo, os fiscais do Sarney, ou o Plano Bresser, ou então a troca de moeda. O que o senhor acha, na sua visão, que nos anos 80, que, por exemplo, tem jovens que assistem hoje a TV Câmara que não sabem o que foi os fiscais do Sarney, né? Indo nos supermercados, cobrando dos donos dos supermercados. Qual foi o momento que o senhor achou crucial nos anos 80 que, na sua lembrança, está mais acesa? Pois é, então, a gente já estava saindo, né, do regime militar e, de repente, a gente via uma situação onde a inflação que acontecia no Brasil era galopante, como se falava naquela época, e os comerciantes, obviamente, querendo garantir o seu faturamento, aumentava preço todos os dias. Então a máquina de majoração de preço funcionava 24 horas naquela época, né? Mas o grande problema era realmente a inflação. A inflação fazia com que perdesse o valor de compra das donas de casa, né? E isso fazia com que houvesse uma demanda fictícia, que as pessoas criaram o hábito de guardar mercadoria, guardar gêneros na sua casa, né? Isso também criou um momento de um aumento de consumo, porque o pessoal ficava preocupado pela falta daquele produto. E havia falta, em algum momento, alguns produtos importantes faltou nas prateleiras, onde então houve a interferência muito forte do governo brasileiro. A economia, eu sempre imaginei que o governo não deveria
se envolver tanto na economia. A economia ela funciona mercado, na né? confiança. Olha só, o ingrediente importante do mercado é a confiança. Então, quando um governo chega e impõe uma ordem através de uma lei ou alguma coisa assim, e segurar, né, mercadorias, ou seja, obrigar o comerciante a disponibilizar mercadoria nas prateleiras, ela fica um tanto fictício e crucial, e a economia não trabalha assim solto. E aí então a tendência do empresário é guardar cada vez mais, sonegar cada vez mais a mercadoria, e a falta de mercadoria, ou seja, pouca oferta, vai refletir no aumento de preço dos produtos. E é sempre isso que acontecia. Esse era o problema crucial, que era a majoração de preço todos os dias e 24 horas. E tinha até o Chico Anísio costumava contar uma piada nos programas dele, que uma mulher foi no supermercado comprar água de manhã, era 5 cruzeiros, e ela voltou lá no começo da noite e a água estava 15 cruzeiros. Ela foi questionar o dono do supermercado e falou: nossa, mas de manhã eu vim aqui, a água custava 5, agora custa 15. E aí o dono fala para ela: bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. E também tinha quando mudava as moedas, né, os cortes de zeros, a população tinha que se adaptar de um dia para o outro com cruzeiro, cruzado novo, e plano verão. Quer dizer, os anos 80 foi uma bagunça na economia, de uma certa forma, né? Concordo, Rodrigo, concordo. Realmente as pessoas perderam a noção dos valores de itens, de mercadorias, de serviços, né, de produtos. Realmente a gente chegou um momento que, como naquela época ainda nós não tínhamos tanta facilidade como temos hoje de fazer um comparativo de preço em dólar no mercado internacional, então os nossos produtos eles aumentavam de preço conforme o mercado exigia. E não tinha como eu dizer que aquele produto estava caro demais, né? No Brasil aconteceu muitas reservas de mercado também, né? Então aí muitos produtos nacionais acabaram tendo um preço muito alto comparativamente aos produtos oferecidos com mais qualidade lá fora, né? Com mais qualidade lá fora do que aqui no Brasil. De repente chegou a época do Collor, que ele veio com a clássico ataque, né? De que dos nossos veículos eram carroça, né? E de fato era mesmo, né? Pelo preço que a gente pagava por um veículo que não tinha condições técnicas, né, superiores quanto aquelas que eram oferecidas no mercado internacional, e de repente a gente estava pagando o mesmo preço. Então, também foi um marco histórico, né? Então, realmente a economia sofreu vários abalos, né, historicamente, até chegar aos dias de hoje, né? Que ainda nós não estamos vivendo uma época boa, mas já existe uma boa perspectiva, né? Na verdade, nós sofremos um grande abalo na economia em 2014, e de lá para cá, devagarzinho, nós estamos vindo com agora uma pequena recuperação para o ano de 2017. 2018 já temos um pouco mais de otimismo, e depois de 2019 eu acho que o Brasil vai continuar com esse nível de inflação. Fundamental numa economia é manter os níveis de preço equilibrados com inflação baixa. Se eu conseguir fazer isso, a economia estabiliza e tem uma grande chance de crescer, né? O senhor falou do Collor aí, talvez a única coisa que o Collor tenha feito de bom no governo foi abrir um pouco o Brasil para o mercado internacional, né? Porque no governo dele começaram a vir todas as tecnologias aqui, até para os automóveis também, né? Exatamente. Por isso que eu falei que a era Collor, ela marcou história na área da economia, justamente por causa disso, que o Brasil... eu sempre digo que o Brasil ainda continua bastante fechado, mas oficialmente, né, quando o governo brasileiro aceitou as importações, foi na era do Collor, que ele fez com que veículos ou bens e serviços, né, de valor agregado maior adentrasse o país, para que os empresários pudessem também se concorrer com esses produtos e colocar qualidade nela, que é exatamente isso que estava faltando naquela época, entendeu?
Como os pedidos não aconteciam, então importou-se veículos e aí então houve um período em que houve uma preferência tão grande de produtos importados, veículos importados, e os carros fabricados aqui no Brasil não tinham mercado. Houve um pequeno tempo que acontecia isso, né? Isso fez com que as montadoras nacionais repensassem, né, o seu modo de produzir aqui no Brasil. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!